primeiro uma coisa que a gente diz assim, né, de que ou verdade ou certo ou errado, né, cada um de nós tem a sua verdade. E não, então, dentro desse princípio, para mim, não existe o errado. Não existe o errado. Eu tenho as minhas verdades. Vamos pensar assim, existe um fato, né? E talvez o fato seja a grande verdade. Cada um de nós apenas faz uma interpretação desse fato. O que eu digo assim, existem, e aí talvez a física quântica, até a física quântica possa até destruir esse conceito, né? Mas eu falo que aqui, por exemplo, na Terra, existe uma verdade absoluta, né? Se você pegar, por exemplo, aqui ó, uma pedra, né? Uma pedra, e soltar essa pedra, o que acontece com ela? Cai. Ela cai. Pô, e a gente vai comprovar isso, não importa quantas vezes a gente faça, se fizer 1000 vezes isso aqui na Terra, ela cai, né? Então, é uma verdade. Isso é uma verdade. Isso é uma verdade. Então, algumas dessas questões assim sobre verdades, né, da física, então não vou entrar nesse mérito não, né, porque se a gente entrar dentro do mérito da física quântica, nós podemos até rever esses conceitos, mas eu não quero entrar nesse mérito. Eu quero entrar apenas no mérito assim, de quais são as verdades que eu crio, as verdades que eu digo, as verdades que eu falo. Elas são verdades só para mim. O problema é que a gente mata, a gente morre, a gente entra em conflito por conta dessas verdades, né? Qual é a sua verdade, qual é a minha verdade? Quando eu não concordo com a sua verdade, aquilo que é verdade para você é verdade para você e ponto. Então, para mim não existe certo, não existe errado, né? Então, todos nós temos essa verdade. Eu crio uma verdade para mim, eu crio uma verdade sobre o que foi a minha vida, eu crio uma verdade para mim, uma ideia que para mim se torna verdadeira do que foi a minha infância, né? Do que foi a minha infância, e para mim ela é verdade. Eu vou trazer aqui uma coisa que eu ouvi lá no Juazeiro do Norte, que é a gente fala em vários complexos, né? Então tem o complexo de Telêmaco. Eu nunca vou lembrar, dificilmente eu lembro, né? Acho que se não me engano, Telêmaco era filho de Ulisses, que era um guerreiro, não lembro bem se Ulisses, mas enfim, né? O pai, né, nós já falamos dele em algum dos vídeos aqui, né, o complexo de Telêmaco. O pai é convocado para a guerra, mas o pai não quer abandonar Telêmaco, então ele se finge de louco. O rei, né, querendo provar que o pai de Telêmaco não era louco, pede que o filho seja colocado na frente de um arado, enquanto o pai estava fazendo, né, arando a terra. Ou seja, se o pai não fosse louco, ele iria parar o arado antes que cortasse o filho. E se ele fosse louco, né, cortaria. Enfim, chegou uma hora que, quando o pai vê lá o filho na frente do arado, ele para, né, e vai para a guerra e deixa o filho. E o filho cresce com uma verdade. Qual a verdade? A sensação de que o pai abandonou, de que o pai o deixou. Ou seja, nós criamos uma série de verdades, né? E nós já falamos, né, aqui desse desapego ou das verdades que nós criamos, que no fundo são apenas ilusões. Então, no fundo, a verdade que eu crio é apenas um ponto de vista do fato. E muitas vezes não é necessariamente a verdade, é a minha verdade. E sobre o mesmo fato, se tivermos 3 ou 4 pessoas, ou não importa quantas pessoas, cada uma delas vai tirar uma ideia, vai tirar uma visão, uma verdade sobre aquele fato que tem muito mais a ver consigo, com as suas ideias, com a sua criação, com as crenças e valores que carregam, do que a verdade de fato, né? Então nós vemos muito que numa discussão de 2 pessoas existem 2 verdades e talvez até uma terceira, né? Cria-se uma terceira. Eu tenho a minha verdade, a sua verdade, a minha verdade, a sua verdade e talvez a verdade de fato, que não é nem a minha nem a sua. Né? Então, o que é de fato verdade? Primeiro, para a gente entender, então quero trazer esse conceito, essa ideia de que não existe, né, errado. Cada um de nós carrega a sua verdade. Porém, essa verdade que você carrega é de fato verdade? Ela é absoluta? Ela é absoluta? Né? Ou existe um outro ponto de vista? Muito do que eu faço na terapia hoje, né, é desconstruir essas verdades. Me veio uma cena aqui, me veio uma lembrança, né, de uma cliente, né, que ela falava assim do pai, né, que validando a ideia de que o pai era um carrasco, que o pai era duro, né, que o pai não maltratava e não sei o quê, e ela falou assim, quer ver um exemplo? Né? Eles eram em 4 irmãos, ela mulher, 3 irmãos, né, de repente um dos irmãos, né, ganhou um tênis da avó, ganhou um tênis novo da avó, né, e aí esse tênis sumiu,
né? 2 dias depois, ninguém mais sabia onde é que estava o tênis, procurou o tênis, ninguém mais achou o tênis. E aí depois de muitos anos, né, mexendo no terreno que ficava ao lado da casa, que ainda estava vazio, né, estavam limpando o terreno, encontraram o quê? O tênis, né? E quem foi que jogou? O pai, né? Puta, como o pai pode fazer isso com o filho? Como o pai pode jogar o tênis do filho, um tênis novo e tal? Eu falei, então vamos olhar pelo ponto de vista do pai? O pai tem 4 filhos, um filho ganha, ele tem como pagar para os outros 3? Não tem. Pô, se um ganha, né, o que os outros 3 vão fazer? Cobrar, né, que o pai dê um tênis, ele não tem como. Então, para não ter encheção de saco, eu faço o quê? Acabo com o problema. Como? Jogando tênis. Eu não posso dar conta disso. Ele criou a verdade dele para um fato acontecido. Então, a menina pega essa história, distorce e cria uma verdade. Meu pai é um carrasco. E ela conta essa história pelo ponto de vista dela. Vamos olhar pelo ponto de vista do pai? Eu não tenho como pagar para os 3. O que ganhou o tênis também criou a verdade dele. Sim. Que eu ganhei o tênis, meu tênis sumiu. E sumiu. Ou seja, cada um cria uma ideia. E nós fazemos isso, né? Nós tentamos vender para o outro a nossa ideia, a nossa verdade. E aí é o problema do conflito. Porque nem todo mundo, né, ou as pessoas com quem eu estou me comunicando, estou me relacionando, elas não têm a mesma verdade que eu tenho naquele momento. E aí há a discórdia, aí há o conflito gerado. Então, o que é verdade? O que é verdade? Será que tudo aquilo que nós temos na nossa mente realmente é verdade? Ou apenas é verdade para nós? Para nós. Se a gente puder compreender que a verdade só é absoluta aqui dentro e que cada uma das pessoas tem a sua verdade, aí existe um pressuposto de PNL que diz assim, mapa não é território. O que é um mapa? É uma descrição do território e cada um faz a descrição do território do jeito que quer. Para alguns é mais importante descrever o rio, para outros mais importante descrever a montanha, mas nem somente o rio e nem somente a montanha descrevem o território como um todo, né? Eu descrevo a minha vida de um jeito. As pessoas, cada um, você descreve a sua vida do seu jeito. Para você a sua vida é verdade, para mim a minha vida é verdade. Se eu puder compreender que você tem a sua verdade e aceitá-la como sendo a sua verdade, ok, conviver com você é mais simples. Quando eu discordo da sua verdade, o que existe é conflito. O que nós estamos vivendo hoje? Em harmonia ou em conflito? Harmonia. A busca é harmonia. Mas as pessoas vivem em conflito, porque questionam as verdades. Eu quero que as pessoas me compreendam, mas quanto eu estou aberto a compreender a verdade do outro. Que é o mais importante. Que é o mais importante. Acho que é isso sobre verdade. Gratidão. Namastê. Namastê.